Estes escritos são partes da minha coordenação motora fina e de como ela age para que eu internalize as informações e faça cópias. Este caderno eu escrevi há muito tempo atrás, mas eu já tinha saído da escola primária, eu tinha adentrado o ginásio e ainda assim a minha letra não evoluiu muito. Isto acontece por causa da coordenação motora fina, que nos autistas, segundo pesquisas que fiz, é um pouco comprometida. No meu caso, há um agravante, o da lesão cerebral. Tá certo? O vídeo de hoje é para discutirmos sobre isso, a relação entre escrita, tempo necessário para se captar a mensagem e passar para o caderno, e o tempo hábil para conhecer as letras de uma maneira que elas se tornem práticas. Também eu estarei falando com vocês, falando com vocês sobre a questão espaço para escrever e como os pais e mães podem arranjar isto dentro das suas casas, baseado na experiência que eu pude perceber aqui em casa. O vídeo de hoje é feito a pedidos da Mônica Ataide, que tem dificuldade justamente com estas questões. Bem, como eu já dizia, a escrita passa pela dominação ou domínio da coordenação motora fina. E isso eu não tinha. Então, a minha letra ficava sempre tortuosa e muitas pessoas não entendiam o que eu escrevia. O texto podia ser muito rico em sentimentos e interpretações disponíveis, mas não era prático de se ler o que eu escrevia. Então nós coordenamos melhor as minhas mãos através de exercícios primeiro de caligrafia, depois eu descobri que a letra cursiva, ou letra pegada, como por aqui também era conhecida, não era a melhor ferramenta para comunicar aquilo que eu queria e para internalizar as mensagens do quadro. Tanto acontecia de eu não entender o sistema escrito do professor, quanto o professor não entender as minhas letras, principalmente a letra L cursiva e a letra A cursiva. Então nós fomos até a escola, conversamos com a comunidade escolar, para que eu pudesse então trocar o sistema cursivo vigente pelo sistema caixa alta, que são as letras soltas. Mesmo assim eu tive de fazer o exercício de pinçar com todos os dedos, pinçando no caso uma pedra, tá? Uma pedrinha brita que se acha no quintal das casas muito facilmente. Eu era ambidestro, então eu tinha outro problema. Com que mão eu ia me habituar melhor? E isto perdurou até a 5ª série. A questão tempo hábil, então, foi mais forte e eu optei pela mão direita, que tinha mais destreza. Então hoje eu posso considerar que eu sou destro. Aqui em casa, até então, o tempo hábil era ditado pelas atividades que a minha mãe passava. Ela foi professora, tá? Então me dava atividades de escrever algumas palavras. Todo dia de manhã ela me deixava alguma lista de palavras para que eu escrevesse. Então eu me familiarizava com a escrita. E também eu tinha o cantinho do papel pardo, que era um papel mais grosso, em que eu poderia errar o quanto quisesse, para que nas linhas do caderno eu não errasse. Com o tempo eu fui me habituando àquele espaço. E eu percebi que isso iria acontecer mais naturalmente quanto mais eu escrevesse. Depois vieram as questões do espaço entre as letras, porque se vocês bem notaram ali no começo do vídeo, as minhas letras não são muito espaçadas. Então as orações ficam complicadíssimas de se entender ainda hoje. Mas eu tenho a convicção que isso pode ser melhorado. A questão é treino sempre com coisas que interessem a criança e fazer lembrar de que sim, os autistas internalizam mais na cabeça e por informações auditivas do que por informações visuais muitas vezes. Mas é preciso conciliar as duas posturas. No meu caso, foi falado muitas vezes de que eu precisava registrar. Quando eu tive o registro pleno e a noção de qual era a função disso, eu me tornei muito mais sabedor dos conteúdos. Porque se você tem duas fontes, a verbal e a escrita, você tem duas maneiras de estudar. Isso é importante deixar claro para a criança,
para que ela se habitue às duas formas. Como eu era um bom auditivo para histórias, isso demorou a chegar, mas quando chegou me tornei mais conhecedor. Então espero que essas dicas tenham aí um impacto pragmático na rotina dos filhos, que estejam se habituando ao sistema escrito. A participação é importante, o espaço para escrever é importante, e a delimitação deste espaço para escrever é mais importante ainda. Dizer, filho, você vai escrever aqui nestas linhas porque a sua letra é muito grande, mas não ultrapasse-as. Tente sempre estabelecer uma meta para fomentar o estilo da escrita também e assim fomentar a coordenação motora fina, partindo sempre dela para fazer os movimentos, né? O, M, S, que eu não sei fazer no ar, mas na folha é perfeitamente perceptível, e se eu não treinar isso, a minha letra vai ficar totalmente ilegível. Então esta pequena rotina de treinos pode ser adaptada para as necessidades da criança em escrevendo. Eu sei que hoje se usa o teclado do computador, mas a escrita é sempre bom ser lembrada. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo aqui do Diário de um Autista. Espero que esteja sanada essa dúvida tão comum dos pais e das mães de pessoas autistas aqui no canal. Um abraço e até um próximo vídeo. Tchau!